Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Raquel se preparava para jantar na casa de Bartolomeu, acompanhada de Ivan. Tudo parecia tranquilo, mas de repente, Heleninha apareceu. E não foi só uma chegada inesperada, ela causou um verdadeiro escândalo bem na porta da casa do sogro. O quarteirão inteiro ficou em alvoroço, por causa de uma revelação chocante que Heleninha gritou diante de todos. Ao mesmo tempo, Fátima também começava a agir. Ela tentou se aproximar de Raquel, fingindo querer se reconciliar, mas na verdade estava armando uma cilada para convencer a mãe a transferir o restaurante Baladar para o seu nome. O que ela não esperava era que Celina descobrisse tudo por acaso. Ela não apenas ouviu o plano maquiavélico de Fátima, como também ficou chocada com uma verdade devastadora. Fátima estava tendo um caso com o César. Celina ficou paralisada e, imediatamente, começou a planejar um jeito surpreendente de desmascarar a vilã. Fique atento, porque dessa vez a verdadeira face de Fátima será revelada sem piedade. Tudo começou com uma discussão. Ivan estava discutindo com Celina, quando Heleninha chegou. A garota mimada se meteu na conversa, defendeu o namorado e passou a atacar a própria tia. Ela chegou a admitir: tudo que o Ivan diz é verdade. Depois disso, Heleninha procurou sua terapeuta. Chorando, desabafou sobre o maior medo que carrega no coração. Tenho medo de perdê-lo, medo de que um dia o Ivan escolha a Raquel e não a mim. Num canto da sala, Celina estava sozinha murmurando: a Heleninha nunca vai me perdoar se descobrir que me tornei sócia da Raquel. Meu Deus, essa culpa vai me consumir. Tomara que ninguém descubra a verdade. Mas então, Celina ouviu a voz de Fátima ao fundo. Ela se aproximou em silêncio e escutou claramente as palavras que Fátima dizia ao telefone. Não posso deixar que a mamãe saia por cima. Ela tem que acreditar que eu sou a filhinha querida de sempre. Tenho certeza que ela vai me perdoar e confiar em mim de novo, ainda mais agora que o Baladar vale uma fortuna. Celina ficou em choque, deu um passo para trás e murmurou: não acredito nisso. A Fátima está se aproximando da Raquel só por causa do Baladar. Ela nem imagina que o Baladar não é só da Raquel. Eu é que sou a verdadeira sócia majoritária. Desconfiada, com o instinto em alerta, Celina decidiu seguir Fátima discretamente. Enquanto isso, Fátima nem imaginava que alguém estava vigiando cada passo seu. Na manhã seguinte, Fátima apareceu de surpresa no Baladar. Ela ficou boquiaberta ao ver a estrutura, o profissionalismo e o novo prestígio da mãe. Raquel também ficou surpresa, mas seu olhar rapidamente se tornou gélido. Ela disparou: quem deixou você entrar? O que você está fazendo aqui? Fátima tentou parecer afetuosa. Calma, mãe, só quero conversar. A senhora está tão diferente, elegante, poderosa. Acho que chegou a hora da gente fazer as pazes. Mas Raquel não demonstrou nenhum sinal de emoção. Ela disse apenas: fique longe de mim imediatamente. Mesmo assim, Fátima insistiu: eu não vou embora. Eu sei que a senhora ainda pensa em mim e quer me perdoar. Eu posso sentir isso. Raquel olhou firme nos olhos da filha e disse apenas: a senhora me destruiu completamente 2 vezes. Vendeu a casa e fugiu com todo o dinheiro. Me deixou sozinha, perdida no mundo. E depois, ainda culpou o homem que eu mais amava pelo sumiço da mala. Fátima continuava impassível, como se nada tivesse acontecido. Ela deu de ombros, respondeu com naturalidade: eu fiz isso para você amadurecer. Se continuasse dependendo de mim, talvez até hoje nós duas estaríamos morando naquela cabana, você gritando com os turistas na porta. Foi a minha ambição que te fez mudar. Olha para você agora, tá quase igual àquela mãe ideal que eu sempre imaginei. Fátima então foi direta com firmeza: eu vim aqui porque preciso de uma coisa. Raquel respondeu gelada: você não vai conseguir nada de mim. Mas Fátima mudou o tom, fingiu emoção, a voz embargada:
Eu só preciso que a senhora assine um documento. Comprei de volta a casa do vovô e quero passar ela para o seu nome, mas preciso da sua assinatura. Raquel parou por um instante. Seu coração vacilou, sem saber que estava caindo em uma armadilha cuidadosamente preparada. Depois de um tempo, ela respondeu com a voz suave e trêmula: "Tudo bem, aceito esse gesto, pelo amor que meu pai teve por aquela casa, mas só por isso." Fátima sorriu vitoriosa e saiu do paladar como se tivesse conquistado a maior vitória da sua vida. Assim que passou pela porta, ela pegou o celular e ligou para César. Quando ele atendeu, Fátima falou empolgada: "Você acredita? Minha mãe não desconfiou de nada. Vamos conseguir a assinatura dela. O paladar vai ser meu amor. Agora é só ligar para o advogado, pedir para ele preparar tudo. Tô indo aí te ver." De um canto escondido, ali perto, Celina estava observando tudo em silêncio. Ouvindo cada palavra da conversa, ela murmurou chocada: "Ela ainda é pior do que eu imaginava. Então era isso, foi encontrar Raquel para dar o golpe." Celina apertou os punhos, o olhar cheio de determinação. "Agora mais do que nunca, eu tenho que ficar em cima da Fátima." Ela continuou seguindo de longe, sem saber que Fátima estava prestes a encontrar César, o amante nas sombras. E justamente esse encontro poderia ser a grande chance de expor toda a verdade. Talvez, até, seja o momento em que Celina faça algo terrível para proteger Afonso. Enquanto isso, no paladar, Bartolomeu percebeu que Raquel estava tensa. Ele falou com suavidade, tentando confortá-la. "Não fica assim, você já sofreu demais nas mãos da Maria de Fátima. Era para já estar imune a essas pancadas. Que tal jantar lá em casa hoje, você e a Poliana?" Raquel ficou surpresa, mas logo sorriu agradecida. "Obrigado, seu Bartolomeu. Eu não vou recusar um jantar feito pela dona Eunice. Eu e a Poliana vamos sim." Imediatamente, Bartolomeu ligou para Eunice pedindo que preparasse tudo com carinho, sem imaginar que justamente esse jantar pode ser o estopim para a pior crise da vida de Heleninha. Enquanto isso, Fátima havia chegado ao prédio onde ela e César mantinham um apartamento secreto. Ela entrou direto no elevador, sem saber que, logo atrás, Celina a seguia discretamente, passo a passo. De longe, Celina observava, o olhar carregado de desconfiança. Ela murmurou: "Ué, a Fátima nem passou pela recepção, foi direto pro elevador. Que estranho." Guiada por um pressentimento, Celina se aproximou do balcão e perguntou em voz baixa: "A moça que acabou de passar, Maria de Fátima, você sabe para qual apartamento ela subiu?" A recepcionista respondeu: "Acho que foi pro 608. É o apartamento que ela alugou aqui." Celina ficou em choque. "A Fátima alugou um apartamento aqui?" A funcionária assentiu e perguntou: "Quer que eu ligue lá para ela?" Celina rapidamente fez sinal negativo. "Não, por favor, não ligue. E não diga a ninguém que eu estive aqui. Só queria confirmar o número do apartamento. É qual mesmo?" 608, respondeu a recepcionista. Ao ouvir aquilo, Celina saiu lentamente do prédio com o rosto carregado de pensamentos. Como não podia subir sem ser convidada, sentia-se impotente. No fim da tarde, Celina voltou para a mansão com a cabeça em ebulição. Assim que entrou em casa, murmurou: "Tenho que encontrar uma maneira de parar Maria de Fátima antes que ela machuque a Raquel mais uma vez." Nesse momento, Ivan apareceu na sala de estar. Com o rosto tenso, ele disse: "Heleninha está lá em cima, com uma garrafa de vinho. Acho que ela está tendo outra crise. Vou sair." Celina se virou na hora, assustada. "Sair? Como assim?" Ivan respondeu seco: "Não aguento mais. Vou jantar na casa do meu pai para esfriar a cabeça." E saiu, sem olhar para trás, deixando Celina ali, atônita e inquieta. Celina subiu imediatamente até o quarto de Heleninha, e o que viu foi uma cena desesperadora. Heleninha estava sentada no chão com uma taça de vinho na mão, o cabelo todo bagunçado. Celina correu até ela, apavorada. "O que é isso, meu Deus?
O que você está fazendo, Heleninha? Heleninha, bêbada e revoltada, respondeu com uma amargura. Se o Ivan acha que pode me deixar para ficar com Raquel, ele está muito enganado. Eu coloquei um rastreador no celular dele e ele nem faz ideia. Celina regalou os olhos, gritou: "O quê? Você fez o quê? Meu Deus! Se ele descobrir, ele vai enlouquecer." Mas Heleninha nem se abalou. Ela riu, quase histérica, levantando o celular. "O Ivan não precisa saber de nada, só eu preciso saber onde ele está e com quem ele está." Celina tentou arrancar o telefone da mão dela, mas foi em vão. Enquanto isso, Ivan havia chegado à casa de Bartolomeu. Ele não fazia ideia de que Raquel e Poliana já estavam lá e jantavam juntas. A cena o deixou paralisado. Ele não conseguia tirar os olhos de Raquel, hipnotizado pela beleza radiante da ex-namorada, a ponto de quase engolir em seco e dizer: "Raquel, eu não sabia que você também estaria aqui", Ivan falou, visivelmente constrangido. Enquanto falava, ele lançou um olhar incerto em direção a Raquel. Bartolomeu, surpreso, perguntou: "O que houve, meu filho? Você nem avisou que vinha. Apareceu assim, de repente." O jantar caiu num silêncio pesado. O clima ficou tenso como corda esticada. Ivan respirou fundo, tentando parecer calmo. "Tive um problema com a Heleninha e decidi vir pra cá, pra esfriar a cabeça." Raquel olhou pra ele, com doçura nos olhos. "Então fique e jante com a gente, se a minha presença não for um incômodo pra você." Ivan sorriu de leve, mas o sorriso só servia para esconder o turbilhão por dentro. "Não, claro que não incomoda." Apesar das palavras, Ivan não conseguia tirar os olhos de Raquel. Ainda hesitante, ainda visivelmente mexido. Mas a paz durou pouco. O clima acolhedor foi abruptamente rompido. Um barulho alto ecoou da rua. Todos na mesa se sobressaltaram. Correram até a janela. Nesse exato momento, o telefone de Bartolomeu tocou. Ele atendeu, era a recepção, com a voz aflita. "Senhor, tem uma mulher gritando desesperadamente na porta do prédio. A situação está ficando complicada." Raquel recuou um passo, sussurrando: "Não me diga que é..." Nem precisou terminar a frase, porque um grito veio da rua, cortando o ar. "Ivan, cadê você? Vim cantar uma música pra você! Sai aqui fora, meu amorzão!" Todos ficaram em choque. Raquel, paralisada. Ela murmurou: "Meu Deus do céu, olha o estado dela! O que está acontecendo aqui?" Ivan cerrou os dentes, furioso. Como é que ela descobriu que eu estava aqui? Será que foi a Celina que contou? Ou ela veio dirigindo sozinha, desse jeito? Bartolomeu tentou acalmar. "Filho, é melhor você mesmo ir lá e ver o que está acontecendo." Mas Ivan balançou a cabeça, com o olhar gélido. "De jeito nenhum. A Heleninha precisa aprender a respeitar limites. Quer ficar ali gritando a noite toda? Que fique." Raquel olhou para ele, prestes a dizer algo, mas hesitou. O jantar estava completamente arruinado. Eunice sussurrou para o marido num tom baixo: "Querido, talvez seja melhor você mesmo ir lá." Bartolomeu assentiu e se levantou. Saiu da mesa, enquanto os gritos de Heleninha ecoavam pela rua inteira. Enquanto isso, na mansão, Celina aproveitava para ficar a sós com Fátima. Ela observava em silêncio, cada gesto, cada movimento, principalmente quando Fátima pegou o celular. Celina arregalou os olhos, memorizando com atenção cada número da senha que Fátima digitou. Pouco depois, Fátima deu uma risadinha e falou como se fosse brisa: "O Afonso já deve estar chegando. Preciso tomar um banho e ficar cheirosa para ele." Celina assentiu, fingindo se despedir. Saiu do quarto, mas segundos depois, ao ouvir o som da água no chuveiro, ela voltou silenciosamente e abriu a porta do quarto de Fátima, pisando como um gato.
Viu o celular largado descuidadamente sobre a cama. A dama da elite pegou o aparelho com cuidado, o coração batendo acelerado, mas os dedos firmes ao digitar a sequência decorada. Bip. A tela desbloqueou. Celina prendeu a respiração e poucos segundos depois, seu rosto ficou lívido, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Atônita, ela murmurou, sem acreditar no que via. Mas o que isso significa? Essa desgraçada da Maria de Fátima perdeu toda a vergonha na cara? Celina sussurrou. Depois cerrou os dentes, tremendo de raiva até a ponta dos dedos. Eu preciso dar um basta nessa garota imediatamente. Ela merece uma lição à altura. Uma lição que doa tanto quanto que ela fez com meu neto. E eu quero ver a Fátima gritar de dor. Apesar da fúria queimando por dentro, Celina se forçou a manter a calma. Colocou o celular de volta exatamente onde estava e saiu do quarto como se nunca tivesse estado lá. Mas em sua mente, um plano ousado de vingança começava a se formar. E o alvo era claro, a impostora. Na manhã seguinte, Fátima voltou ao paladar. Assim que viu Raquel, falou com voz mansa e falsa. A senhora pensou no que eu disse ontem? Será que a gente pode fazer as pazes, mãe? Raquel encarou a filha, o olhar vazio, a voz calma, mas cortante. Antes de mais nada, quero ver aquele documento que você mencionou, sobre a casa do meu pai sendo transferida para o meu nome. Isso é verdade mesmo, Fátima? Fátima assentiu na hora, sorrindo de orelha a orelha. Claro que é verdade, mãe! Hoje à noite mesmo eu trago para a senhora assinar. Raquel ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu com suavidade. Hoje à noite, o Paladar vai receber um evento. Convidei alguns jornalistas. Estarei muito ocupada. Se quiser me entregar esse documento, venha mais cedo ou escolha outro dia. Fátima hesitou, mas logo percebeu que aquela era a oportunidade perfeita para agir. Fingindo constrangimento, respondeu baixinho. O documento só vai estar pronto à noite, mãe, mas eu prometo que será rapidinho. Além disso, eu queria muito participar da festa para me divertir um pouco e vou levar o Afonso comigo, tá? Raquel observou a filha por alguns instantes, depois assentiu com leveza. Tudo bem, venham, vai que seja interessante. Fátima saiu do paladar imediatamente, o rosto radiante como quem acaba de garantir a vitória. Assim que cruzou a porta, ligou para César, a voz eufórica, cheia de entusiasmo. Conseguimos, amor! É só hoje à noite. O paladar vai ser nosso. Quem diria, hein? Eu e você, empresários de verdade. Poucos minutos depois, Celina entrou no paladar. Seu rosto era sério, os olhos brilhando como quem guarda um segredo importante. Ela foi direto ao ponto, olhando fixamente para Raquel. Raquel, precisamos conversar. Raquel se assustou um pouco pela aparição repentina de Celina. Ela perguntou em tom baixo. Celina, o que houve? Você mesma disse que ninguém podia te ver no paladar para não levantar suspeitas. Celina assentiu, firme. Disse sim, mas dessa vez é diferente. É grave. Ela olhou ao redor e perguntou. A Fátima acabou de sair daqui, certo? O que ela pediu para você? Raquel suspirou, como se aquilo já não tivesse mais peso. Disse que vai transferir a casa do meu pai para meu nome e que hoje à noite trará o documento para eu assinar, bem durante a festa com os jornalistas. Celina franziu a testa, os olhos brilhando como se algo se confirmasse. Ótimo, eu precisava saber disso. Obrigada, Raquel. Celina virou-se para sair, mas Raquel a chamou de repente em um tom pausado. Espere, Celina. Só quero te fazer uma pergunta. Mas por que você está me perguntando isso? A Maria de Fátima está aprontando alguma coisa de novo? Raquel perguntou com a voz calma, mas carregada de desconfiança. Celina apenas sorriu. Um sorriso enigmático, quase provocador. Fica tranquila, sua filha não vai te prejudicar. Sabe por quê? Porque desta vez ela não vai conseguir. Celina foi embora, deixando Raquel sozinha, mergulhada em 1000 pensamentos. Quando a noite caiu,
O restaurante Paladar estava todo iluminado. A festa começou com pompa e elegância. Amigos, parceiros, jornalistas, todos estavam presentes. Raquel recebia os convidados com charme, confiante, deslumbrante. O retrato da mulher de negócios bem-sucedida que todos admiravam. Até que, de repente, Fátima apareceu. Entrou no salão sob os refletores, com um sorriso forçado. Sua voz ressoou entre zombaria e deboche. Uau, dona Raquel! Quem diria que você conseguiria organizar um evento tão chique assim? Lá fora tá lotado, viu? Tem até fã sua na porta. Raquel manteve a compostura. Respondeu com elegância sem demonstrar emoção. Como você pode ver, estou ocupada. Se for algo importante, falamos outro dia, está bem? Fátima rapidamente tirou um papel do bolso e, com um tom dramático e emotivo, disse: Na verdade, amanhã eu vou viajar, mais um ano longe daqui. Então queria muito que você assinasse isso hoje, para resolver logo tudo. Assim posso ir em paz. É só uma assinatura, rapidinho. Raquel assentiu com a cabeça, ainda sem desconfiar de nada. Ela conduziu Fátima até um escritório nos fundos, uma sala reservada e silenciosa, longe do burburinho da festa. Fátima tirou um maço de papéis da bolsa, virou direto para a última página e apontou. Aqui, é só assinar e a casa do vovô volta oficialmente para o seu nome. Tá vendo? Era só uma questão de tempo. Raquel pegou a caneta. Sem hesitar, assinou de uma vez só. Depois pousou a caneta e falou com frieza. Isso era o mínimo que eu esperava de você, Maria de Fátima. Mas não pense que isso significa perdão. Fátima mal conseguia conter a euforia. Sorria de orelha a orelha sem esconder a empolgação. Estendeu a mão imediatamente. Agora me devolve o papel. Preciso levar para o advogado. Só Deus sabe quanto eu esperei por esse momento. Bam! A porta se abriu com força. Celina entrou com tudo, arrastando Afonso com ela. Sua voz soou firme e implacável. Raquel, não assina nada. Sua filha está te enganando. Mais uma vez. Raquel se assustou com o impacto. Fátima gritou, furiosa. Que diabos é isso, Celina? Que absurdo você está falando? Afonso, confuso, olhou ao redor. Eu não estou entendendo nada. Por que a senhora me trouxe aqui? Raquel virou-se para os papéis nas mãos de Fátima. Franziu o senho desconfiada. O que é isso aqui? Quero rever o que acabei de assinar. Fátima começou a entrar em pânico. Os olhos fugiam. A voz vacilava. Não precisa, mãe. A senhora já assinou. Mas Celina avançou e revelou tudo, sem rodeios. Raquel, a Fátima te enganou para assinar os papéis de transferência do Paladar. Ela descobriu que o restaurante está indo muito bem e armou esse golpe para se apoderar dele. Foi uma farsa descarada. Fátima não aguentou mais. Explodiu, descontrolada. Cala a boca! Mentira! Essa é a maior mentira que eu já ouvi na vida! Raquel gritou, a voz dela quase se partindo de tanta raiva. Afonso deu um passo à frente. A voz dele ficou mais grave, porém firme. Eu também acho. Eu conheço a mulher com quem me casei. E acredito que ela jamais faria algo assim. Raquel arrancou os papéis das mãos de Fátima e começou a folheá-los com rapidez. Em poucos segundos, seus olhos já estavam marejados, mas não de tristeza, e sim de pura indignação. Ela disse com a voz trêmula: Eu não posso acreditar. Meu Deus, eu não acredito que confiei em você mais uma vez, Maria de Fátima. E mesmo assim, você teve a audácia de fazer isso. Você teve coragem de enganar a própria mãe. Afonso pegou os papéis das mãos de Raquel, leu tudo num piscar de olhos e ficou paralisado. Deu um passo para trás, atônito. Meu Deus, eu não consigo acreditar. Você foi capaz de uma crueldade dessas? Você tentou transferir o Paladar para o seu nome? O quê? Fez sua mãe assinar um contrato de cessão sem saber? Você é nojenta. Raquel não aguentou mais. Tomou os papéis das mãos de Afonso e os rasgou ali mesmo, em pedaços, em frangalhos, tomada por uma fúria avassaladora.
Você não vai levar nada. Acabou, sua miserável. Fui uma idiota em te chamar de filha. A partir de agora, você não é mais minha filha. Fátima caiu no choro, tremendo com a voz embargada. Afonso, eu juro, eu posso explicar. Isso tudo era só uma brincadeira com a minha mãe. Celina se adiantou sem hesitar, interrompendo com firmeza. E isso nem é tudo, Afonso. Eu recomendo que você vá até o edifício Atlântica, apartamento 608. É lá que a Fátima alugou um flat para bancar o César e se encontrar com ele às escondidas. Foi como um raio caindo sobre Afonso. Ele gritou em choque. O quê? A senhora está dizendo o quê? Fátima sacudiu a cabeça, desesperada. Não é verdade? Isso é mentira. É tudo mentira. Marcelina permaneceu calma. Ela pegou o celular, desbloqueou a tela com tranquilidade e mostrou direto para Afonso. Eu me preparei. Todas as provas estão aqui. E, sinceramente, eu só lamento não ter descoberto isso antes. Se tivesse, eu teria impedido esse casamento desde o começo. Afonso olhou fixamente para a tela. Cada foto, cada mensagem. Suas mãos tremiam. Os olhos se enchiam de lágrimas. As lágrimas finalmente rolaram. Ele se virou para Fátima. Olhou para ela como se fosse uma estranha. E pensar que todo esse tempo eu achei que você era uma mulher inocente, pura, alguém que eu poderia proteger para sempre. Ele fez uma pausa e continuou com a voz embargada, mas fria. Não, você é um demônio. A pior coisa que já passou pela minha vida. E eu juro, a partir de agora, você nunca mais vai se aproximar de ninguém da minha família. Fátima caiu no choro, tremendo, com a voz embargada. Afonso, eu juro, eu posso explicar. Isso tudo era só uma brincadeira com a minha mãe. Afonso olhou para ela pela última vez, mas em seu olhar já não havia mais traço algum de compaixão, apenas o vazio e o gelo. Ele disse em voz grave, firme: Não encosta mais em mim. Você me causa nojo. E então ele se virou, deixando Fátima caída no chão, diante de olhares chocados e dos pedaços de papel espalhados sob os pés dela. Não ouse mais voltar para casa. Vou avisar os seguranças para não deixarem você nem chegar perto do portão. E nem pense em levar qualquer coisa que era sua. Acabou! Afonso falou cada palavra como uma lâmina. A voz dele cortava feito faca, direto no coração da esposa traidora. Em seguida, ele virou as costas e saiu do quarto sem olhar para trás nem por um segundo. Mas a voz dele ainda ecoava na cabeça de Fátima. E agora, vou direto atrás do tal César, para acabar de vez com esse circo ridículo de vocês dois. O clima era pesado como chumbo. Celina se aproximou. O olhar dela era de aço, o tom de puro gelo. Você achou que enganou só sua mãe? Mas esqueceu de um detalhe. Eu sou sócia do Paladar, o que significa que você tentou enganar a mim também. Paf! Um tapa estalou no ar, sem aviso, sem piedade. Fátima cambaleou, quase caiu. Celina virou as costas e foi embora, sem dizer mais nada. Fátima desabou em lágrimas. Tremendo, desabou no chão como uma alma perdida. Não, isso não pode estar acontecendo. Meu Deus, isso é um pesadelo, não é? Eu não posso perder o Afonso. Eu não posso, não posso. Raquel ainda estava ali, de braços cruzados, fitando a filha com um olhar que gelava até os ossos. A voz dela soou, cada palavra como um martelo. Parece que a profecia que eu fiz se realizou. Eu disse que um dia você ia cair feio e ia acabar sozinha. Eu avisei, não avisei? Raquel se aproximou. Cada palavra agora era um prego. Agora, suma da minha frente. Fátima chorava sem parar, sem forças para se levantar. Raquel não esperou. Avançou,
agarrou o braço da filha e arrastou porta fora sem dó. Lá fora, uma multidão de jornalistas e repórteres já esperava. Flashes disparavam sem parar. Câmeras girando por todos os lados, captando o exato momento em que a filha traidora era expulsa da própria empresa pela própria mãe. Raquel ergueu o queixo altiva. A voz dela ecoou, firme, sem medo. Filmem, gravem tudo. Mostrem bem o rosto dessa farsante para que ninguém mais caia na lábia dela nunca mais. Fátima cobriu o rosto. Tentou fugir dos flashes. A voz dela saía entre soluços, desespero puro. E agora? Para onde eu vou? Eu não posso ficar com as mãos vazias. Eu não posso e eu não vou. O que ainda resta para ela? Há alguém que ainda estenda a mão? Ou será que isso tudo é só o começo da próxima vingança? E você, o que acha? Será que Fátima ainda guarda uma carta na manga? Ou esse foi de fato o fim da linha para ela? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos eletrizantes dessa novela.